tarde, está começando mais um programa, estreando hoje o programa A Voz do Povo. Hoje é sábado, dia 19 de fevereiro do ano de 2022, são 2h08, estamos ao vivo em tempo real. Hoje o nosso entrevistado e convidado de hoje, ele que também é professor, é ator. Nós vamos falar hoje com Márcio Freitas. O nosso programa aqui é dividido em 4 blocos. Você também pode ficar e interagir junto conosco, fazendo perguntas, né? Pelo DDD 11 997 006504. Participa, faça sua pergunta, elabora aí, que o professor e também ator Márcio Freitas vai responder para você. O nosso programa A Voz do Povo já está no ar. Estamos aqui no nosso primeiro bloco no programa, estreando hoje, sabadão, dia 19 de fevereiro do ano 2022, o programa A Voz do Povo. Hoje o nosso convidado e entrevistado de hoje é professor, ele também é ator, Márcio Freitas. Já vamos então bater aquele papo com ele, entrevistar, falar tudo sobre o Márcio Freitas. Márcio Freitas, boa tarde, seja bem-vindo, tudo preparado aí para a entrevista de hoje? Boa tarde, preparado sim. É o seguinte, a primeira pergunta, já quero saber, professor e ator de cinema, né? Como é que é fazer essa junção, as duas ao mesmo tempo, ser professor e ator de cinema? Conta um pouco pra gente aí, até a gente engajar aí nas nossas perguntas. Sim, primeiro boa tarde, obrigado pela oportunidade, sua, da rádio, todos aqui, muito obrigado, é um prazer enorme. E, é incrível, é uma experiência, sabe, sensacional, porque assim, é muito diferente a gente atuar no palco, no teatro e já logo encarar assim, um curso de interpretação para TV e cinema. São coisas um pouco diferentes. Então, às vezes, no mesmo dia a gente está ensaiando o teatro, aí vai chegar à noite e a gente está lá fazendo um self-tape, por exemplo, de cinema. Então, é uma coisa muito que você tem que saber elaborar direito e parar e pensar, né, e focar. Mas são duas coisas incríveis que eu comecei a fazer e eu quero dar continuidade nisso. Legal. Nesse conteúdo todo, professor e também ator de cinema, dá para levar um pouco de cada coisa? Ou seja, você está na sala de aula, mas ao mesmo tempo dá para levar o que está na sala de aula para o cinema, ali para o palco, e levar do palco para a sala de professor ali? Dá para fazer essa junção? Eu acho que dá sim, porque assim, no teatro a gente estuda muito o realismo, assim, né? Que tem no cinema também, né? Que é essa coisa de falar naturalmente e tal. No teatro, no começo é mais difícil de falar natural, a gente fala mais robotizado e tal. Mas assim, a gente aprende muito o método Stanislavski, né? Que muitos atores de cinema, eles seguem essa linha, assim, né? Então no teatro a gente já vem seguindo isso. Então se a gente souber aproveitar muito no teatro, quando chega no cinema, a gente não que a gente tira de letra, mas a gente começa a fazer um estudo e a gente joga aquilo que a gente pegou do teatro para o cinema. Não tem como, acho que uma pessoa fazer, por exemplo, TV, novela ou cinema sem ter passado um pouquinho aquela raiz do teatro, né? Tem que ter aquele teatro, senão fica aquela coisa, fica uma coisa meio robotizada. Quem que chegou primeiro na sua vida, o teatro ou sendo professor? Ó, para falar a verdade, o teatro chegou primeiro. Mas antes do teatro, assim, eu cheguei a fazer uma figuração na televisão. Aí veio aquele negócio de câmeras, assim, eu achei, nossa, que incrível, eu queria fazer isso. Aí deu certo, que eu fiz uma figuração ainda para uma minissérie da Rede Globo. E onde foi que eu me apaixonei, que eu vi câmeras, eu vi áudio, eu vi o diretor mandando voltar, tudo. Eu falei assim, nossa, que incrível. Teatro não vai ser assim, mas acho que é um futuro próximo. Aí me fizeram o convite para fazer teatro. Aí eu comecei a fazer teatro, e o teatro foi a base, o caminho. Na educação hoje, qual é a sua, na profissão como professor, qual aula que você dá? Sendo professor? Sendo professor? Isso. É de teatro. Teatro, né? Teatro, Primeiro, a nossa turma, primeiro a gente começou com turma infantil, para até montar todas as turmas, assim, tudo, né? Então a gente só tem uma turma infantil agora. Mas futuramente a gente quer aumentar, abranger mais esse... É que a arte consiga voar, né? Colocar a arte mais profunda daquilo que as pessoas tentam alcançar, crianças, jovens, adultos,
ver como é que a arte é totalmente diferente daquilo que as pessoas pensam e colocar a realidade, ou seja, ter uma expectativa e ter a realidade da arte. É mais ou menos isso que você leva. É mais ou menos, a gente tenta mostrar isso no teatro, né? Porque tem pessoas que nunca foram no teatro e não sabem o que é. Acha que teatro é aquele negócio de escola, tal, aquele básico de escola. E é totalmente ao contrário, né? O teatro abrange muita coisa. Tem muita gente que não sabe que aqui no Brasil a cultura ela não é valorizada. Então, se as pessoas começarem a ir mais no teatro, no cinema também, elas vão ver que é uma coisa totalmente diferente. E aprender e estudar um pouquinho sobre aquilo lá, que elas vão ver que é incrível. Exatamente. Agora vamos falar sobre conhecer, né, quem é o Márcio Freitas. Eu quero saber o seguinte, onde que você nasceu e foi criado? Sim, eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Nasceu aqui em São Paulo? Na capital, num bairro da Zona Leste, Vila Matilde. E eu sempre fiquei aqui, sempre morei aqui, né? Faz bastante anos, né? E eu nunca saí daqui. Eu sempre, tudo que eu fiz foi aqui, teatro foi aqui, produções, assim, algumas coisas que eu fiz foram todas aqui em São Paulo mesmo. Como é que foi a sua infância, Márcio? A minha infância foi assim um pouco tímida, assim, né? Porque assim eu comecei, eu não tinha muitos amigos com ela, porque eu comecei com problemas familiares, respeitando meu pai, assim, depois do falecimento dele e tal. E nisso eu comecei a ficar, acho que com uns problemas emocionais, né? Aí foi quando eu vim a ter bronquite. Então, alguns médicos disseram que era emocional, assim, né? E nisso eu não saía muito na rua, não tinha muitos amigos, não brincava muito, até os 10, 12 anos eu ficava ali sentado no portão, quieto, então eu não curtia muito, não sabia muito, né? Então a minha infância mesmo foi assim, poucos amigos, com o tempo fui melhorando minha bronquite, aí eu fui saindo, né? E fui descobrindo assim as amizades, mas a maior parte da minha infância foi em casa, brincando com meus irmãos, assim. Nesse período de infância, ô Márcio, você consegue enxergar muita diferença entre a sua infância, da de ontem e a de hoje? Eu consigo enxergar bastante, sim, porque assim, na minha infância eu tinha muitos medos. Eu não ia para a escola porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa e eu sempre tive muitos medos. Até a adolescência eu tive muitos medos. Muitas coisas eu deixei de fazer por medos. Eu até dou conselho para as pessoas, eu falo assim, ó, vai com medo mesmo, porque o medo ele para no meio do caminho. Tudo que você quer está do outro lado do medo, assim, né? Então, começa, vai. Então, da minha infância para hoje, uma coisa que eu tenho, assim, eu sinto uma diferença muito grande, é que eu não tenho mais medo de fazer nada. Eu vou, se não der certo, existem vários caminhos, né, para você poder chegar. Então, a diferença que eu tenho é que eu sou uma pessoa, assim, mais confiante e menos tímida. Eu era muito tímido, depois do teatro, eu perdi. Essa que foi a diferença. Né? Ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Agora, o que você mais gostava de fazer na sua infância? Na minha infância, quando eu comecei, assim, né, porque a minha infância foi muito recaída, assim, quando eu comecei, assim, o que eu mais gostava era jogar bola. Jogar bola, andar de bicicleta e videogame. Coisa da época, né, sem celular e tal, mas era o que eu mais gostava de fazer, era essas coisas. E brincar, assim, né, tinha umas brincadeiras em casa, que a gente mesmo inventava, era o que eu mais gostava de fazer, era brincar, assim. Dessa infância que você teve, você consegue lembrar uma das memórias bem legal, que você, poxa vida, se eu pudesse voltar agora mesmo, na minha infância, eu gostaria de fazer aquilo que ficou marcado com a infância. Você tem alguma memória assim? Você ia buscar lá atrás? Eu tenho assim, eu tenho algumas, né? Mas assim, uma que eu tenho muito é que teve umas épocas que eu brincava muito com a minha irmã, né? A gente fazia, porque era mais aquele negócio de assistir televisão, de vez em quando eu saia um pouquinho na rua e voltar para casa já, no quintal. Então a gente tinha nosso quarto, assim, né? Uma coisa que me marcou muito. E a gente fazia umas cabaninhas, assim, pegava umas cobertas, a gente colocava assim uma cama entre a outra. Isso aí é uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça. Ou seja, a criação era tudo, né? A gente criava, né? E ela criava. Ainda falo pra ela assim, você podia fazer teatro, porque você sabe criar, né? Ela que fazia, né? E ela é mais velha que eu, um pouco mais velha que eu. A gente fazia essas cabaninhas assim, né? Entrava assim, entrava dentro assim, põe uma televisãozinha, que a gente tinha uma televisãozinha, entrava
E minha mãe levava comida e eu tenho muita memória disso. Isso é uma coisa que não sai da minha cabeça. E nisso aí, só que ela me trollava às vezes, né? Ela punha uma plaquinha assim, quem sai não entra mais. E a plaquinha era imaginária, e eu via a plaquinha lá, olha como a imaginação da gente é. A imaginação aí ficava ali a plaquinha e eu chorava, ela me batia, então era uma coisa tipo que não sai da minha cabeça. Depois ela me mandava eu voltar, então é uma coisa que me marcava muito, assim, sabe? E o dia que eu comecei a sair pra rua, que eu tive meu primeiro amigo, né? Que ele mora longe, né? Hoje, mas assim, ele me chamava, então era uma alegria. São duas coisas que eu tenho, né? E coisas boas e coisas ruins, né? Sim. Que me marcou da minha infância. Uma coisa, eu ia até te perguntar, você falando das coisas boas, né, que te marcou isso aí, foi que você fazia as cabanas e tudo mais, algo legal, ficou na memória. Se pudesse voltar atrás, você chegaria nesse ponto. Nossa. Mas talvez você não queria chegar nessas coisas ruins que ficou de infância. Qual que seria? Mas sempre tem, né? Tem uma que marca mesmo, não tem jeito, né? Qual que seria? Tem bastante que marcaram assim, só que foram coisas assim que dava pra superar. A maior de todas aquelas foi a morte do meu pai, né? Uhum. Eu tinha 9 para 10 anos. Foi assim, um pouco antes da morte dele. A gente já estava um pouco meio afastado, né? Por alguns motivos assim familiares, ele se afastou um pouquinho de mim. Aí eu já vinha começando a ter crise de bronquite, eu acho que era psicológica, né? Então aí depois da morte dele eu sofri muito, acabei superando assim, né? Mas eu passei uma parte enorme da minha vida assim, com isso na minha cabeça, né? Não aceitando, porque eu fui criado pela minha mãe, entendeu? Então tudo que eu sei hoje assim é por causa da minha mãe. Então, Sua mãe foi seu pai e mãe mesmo? minha mãe foi meu pai, foi minha mãe, foi meu amigo, minha amiga, Foi tudo. meu primeiro amor, assim, Mil e uma sabe? facilidades, né? Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu vou conquistar, eu devo tudo a ela, assim, sabe? Onde puder levar ela, assim, ela merece. Seu maior troféu, vamos dizer Não é assim? troféu, não existe coisa maior que o amor de mãe, assim. De todas as mães, eu acho que pode morrer qualquer pessoa, assim, mas A perdeu a mãe mãe, então dê valor para sua mãe, independente da forma que ela seja. Dê valor para sua mãe. A estrutura, a base maior, Ela é né, dentro estrutura, de casa. você Né? não vai ter ninguém igual. Ninguém vai te ensinar mais do que a sua mãe. Só com o olhar, sua mãe já te ensina muita coisa. Então eu aprendi muita coisa com minha mãe. Porque a mãe, ela já sabe qual é o futuro do seu filho, da sua filha, aquilo que ela mais quer, né? Toda mãe quer Sim. ver seu filho bem, É. para se tornar bem, que ela vai se sentir bem também, né? Sim. É um fazendo bem pro outro, por dizer assim. Sim, verdade. E o que eu aprendi com a minha mãe, assim, eu acho que não aprendo em nenhum lugar mais. Tudo que eu sei, o jeito que eu trato as pessoas, assim, é tudo que eu aprendi foi com a minha mãe. Porque o de fora, o que vier do ensino para você é lucro, né? Porque a base você já veio dentro de casa, então... A base a gente pega dentro de casa. Dentro de casa. O de fora a gente desfruta. A gente pega e fala assim, ó, eu acho que é isso, é isso, é isso. Se não for, deixa eu pensar assim, é assim que eu aprendi, como que é a minha raiz. E a minha raiz nunca vai sair assim. O jeito que eu trato mulheres, homens, assim, é o jeito que eu aprendi com a minha mãe. É justiça. Assim. Para você ver as pessoas tudo por igual, de criança a senhores de idade, Eu vejo tudo igual, não faço diferença nenhuma, sabe? Eu odeio injustiça, sabe? Eu prefiro, sabe, assim, que as pessoas me magoem do que eu magoar. Porque é duro demais magoar Sim. alguém, é chato demais. Você trata as pessoas de um ser humano para ser humano, né? Você não vê uma pessoa diferente igual a outras pessoas. Você é ser humano, tudo igual. Eu sempre fui assim, desde criança, sempre fui bonzinho, sabe? Aí eu cresci nessa trajetória de ser bonzinho, assim, e tratar bem as pessoas. Eu acho que, de alguma forma, as coisas vêm pra gente, a gente volta. Não que a gente faça querendo que ela volta, sim. mas elas vêm sem querer. Por exemplo, meu sonho de fazer teatro e tal, eu nunca imaginei. E aconteceu, e veio. Talvez porque eu tenha sido bom, ou porque alguma coisa eu fiz ali por fazer, sabe? Então, eu aprendi muito isso. É que, na verdade, assim, você contando a sua história de infância, que você já tinha um algo bem mais aspecto com aquilo lá, o dom era para você. Não tinha com você. Talvez você poderia até tentar, não sei se você já tentou buscar uma outra profissão, e dizer assim, não, talvez se eu não der certo nisso, minha profissão vai ser aquilo e tal, mas no final o teatro venceu em você. Sim, Né? venceu. Eu já fiz tanta coisa na minha vida, Então. A administração, já estudei muitas coisas. E eu sempre voltava para casa, ia lá e escrevia alguma coisa no papel. Eu tenho bastante músicas, né, que eu tenho escritas. Então, às vezes, eu não estava bem com alguma coisa, eu ia lá e escrevia música. Então, eu imaginava que alguma coisa assim
era ligado a isso, era ligado à arte, né? Eu sempre quis, quando eu era pequeno, eu assistia a Praça é Nossa. Então, passava os atores ali sentando e tal. Eu com o único amigo que eu tinha naquela época, eu chegava e a gente brincava de Praça é Nossa. Então, pra você ver, eu tinha, 11 anos e já tentava imitar. E não sabia que eu queria fazer teatro. Não imaginava que o teatro vinha. Mas parece que já tá dentro da gente, né? Sim. Acho que tudo já tá dentro da gente. É a gente que precisa descobrir. Exatamente. Então tá aí. Esse é o Márcio Freitas contando um pouco sua história como infância. Nós vamos dar um intervalo musical, voltamos já no segundo bloco. Nós vamos falar agora sobre sair da infância para a adolescência, né? Como é que foi a sua jornada na adolescência até vir na fase de adulto e chegar onde nós queremos chegar, né? Falar sobre a arte, que é o teatro, música, enfim, tudo envolve arte. Se arte é música, é teatro e tudo, né, Márcio? Não tem jeito, né? Tudo envolve, né? Teatro é vida, né? É vida. É vida. Traz algo novo. A vida é um teatro, né? A vida é um teatro, exatamente. A vida é um teatro, um aprendizado. É. Aprende muita coisa. Só que é um teatro que a gente não ensaia. É ao vivo, você não tem fala, você não tem como se voltar atrás. É tipo assim, vai, é agora. Vai e joga. Se errar, e aí? Se errar, você faz errado, você tenta de novo. Dá pra dar uma... O cara que for bom, ele já dá dá uma disfarçada ali mesmo e se não é bom, vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Né? É um jogo de cintura. Nossa, tá aí, é um jogo de cintura. Márcio Freitas, o nosso bate-papo de hoje, aqui no nosso programa, A Voz do Povo. Já a gente volta, né? Depois do musical aqui na Voz do Povo. Já, sai daí não. Aqui a música não para. Arrasaram. A gente tá acompanhando na live aí. Você dá um pausa aí. Tá. Estamos de volta aqui com o programa A Voz do Povo. Tivemos aí no nosso primeiro bloco perguntas e respostas, né? Do nosso entrevistado e convidado de hoje, que é o Márcio Freitas, falando sobre arte, falando sobre teatro e tudo mais. A arte é vida, né? Teatro é vida. E agora partimos para o segundo bloco e nós vamos dar vida, né? A esse programa, a essa entrevista aqui, o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar agora sobre a sua adolescência. Márcio Freitas, como é que é? Antes dessa pergunta, de eu falar sobre a sua adolescência, conta pra gente aí, parece que teve o Marcelo, falou sobre essa tal de fumaça. Como é que foi essa criação de fumaça aí? Pra quê? E como é que tudo isso surgiu? Fala aí. É assim, eu estudava no ETA, né, Estúdio de Treinamento Artístico, é onde eu, né, praticamente me formei. E a gente estava no quarto módulo, e é um módulo onde a gente faz um núcleo de monólogos, né? E a gente que corre atrás de tudo, a gente se vira tudo. O professor dirige, a gente vai buscando as coisas, tudo. E a gente tinha que buscar umas máquinas de fumaça. Já tinha as máquinas de fumaça, só que a gente queria fazer aquela apresentação que a gente estivesse no céu e as nuvens embaixo. E para fazer nuvem embaixo tem que ser aquelas máquinas que sai gelo seco para ficar aqueles negócios, né? E a gente não tinha nada, nenhuma estrutura para isso. Aí a gente começou, vamos pensar em alguma coisa legal, vamos bolar uma ideia. Aí juntou ele mais algumas pessoas e a gente eu fui na casa dele, aí a gente pegamos um isopor, pegamos uma outra máquina só para sair o ar, colocamos gelo, não dava certo, a gente foi no posto de gasolina para ver o que a gente conseguia. A gente punha gelo, aí o negócio ia ligar, falhava, de puta, e agora o que vai acontecer? A gente tá ferrado porque a gente tem que levar isso pro professor a semana que vem, que não sei o quê, né? Era o nosso professor Eric, e ele era exigente, né, nessa parte. Não, vocês vão trazer isso pra mim, vocês vão trazer 300 bolas, que não sei o quê e tal, e a gente tinha que trazer. Aí a gente conseguiu fazer essa máquina, deu um pouquinho certo assim no começo, aí depois a gente acabou desistindo porque a gente teve outras ideias, mas a gente conseguiu criar essa máquina, graças a ele também. Legal. Então um abraço para ele, para
por essa lembrança, e foi muito legal. Nossa. Bacana. O Lucas está aqui no seu Instagram, colocou aqui, ó, mandou aqui, ó, parabéns, é bom ver seu crescimento no mundo artístico. Você é incrível, muita luz na sua caminhada. Tá aí, ó, Lucas, professor Márcio Freitas. Ah, muito obrigado, Lucas, valeu. Eu fico muito contente por você ter me mandado uma mensagem, e Deus abençoe também o seu crescimento. Espero que você continue e que a gente te veja crescer também. Muito obrigado. Bacana. É o seguinte, vamos partir agora pela adolescência. Como é que foi a sua adolescência, saindo já da infância? Como é que você já começou a pensar na sua adolescência? Entrou faculdade, não fez? Como é que foi sua história, já começando assim, opa, agora o negócio mudou? Como é que foi sua jornada aí? Quando eu saí da infância para a adolescência, parece que foi piorando as coisas. Porque eu cresci, como eu cresci com poucos amigos, eu cresci aquela criança tímida. Então eu fui tímido até os 18, 19 anos, eu era muito tímido. Até nos momentos de trabalhar eu ia, mas eu ia com aquele medo, como eu falei. Então eu era excessivamente tímido, muito tímido. Tinha medo de tudo, de muitas coisas. Mas assim, eu tive alguns amigos meus que me empurravam. Falavam, não, vamos, que não sei o que lá. Até pra balada. Não, vamos pra balada, que não sei o que e tal. Eu sempre fui aquela pessoa, não que certa, mas eu não gostava de justiça. Eles saíam, faziam muitas coisas assim, digamos que na época era mais comum, né? E eu não era assim, eu gostava de fazer do meu jeito, né? Então muitas vezes eu não ia, então eu acabava às vezes saindo sozinho. Eu ia lá e curtia o meu próprio momento, assim. Eu cresci muito com a minha visão, com o que eu achava. Então eu era bastante sozinho, assim, nessa parte, né? Então não existia brigas, eu não brigava com ninguém, nunca tive brigas com amigo nenhum. Então eu sempre cultivei as amizades que eu sabia que eram reais para mim, mas eu sempre fui aquele lado bem tímido mesmo. A paz já reinava em você de qualquer forma, né? Eu sempre fui muito quieto, quando eu ia na casa dos meus tios, os meus primos tudo, que não sei o que lá, dançando, aquele agito todo. Dançavam Mamonas, os meus primos dançavam Mamonas, aí eu lá, tipo assim, ó, né, tipo, com vergonha e tal. Se é hoje já, vamos dançar, que não sei o que e tal, mas eu era muito tímido. E aí como é que foi você chegou na sua adolescência, você sentiu, acho que um peso a mais, um pouco a responsabilidade, mais ou menos isso, que você já começou a treinar? Eu senti um peso por causa dessa timidez, desse medo, que a timidez te dá medo, né? Sim. Na verdade você é tímido porque você tem medo, porque quem não tem medo quase não tem timidez. Então isso foi me dificultando muito no financeiro, emprego, eu era tímido, onde precisava falar, não falava, então isso eu tive muitos problemas por causa disso também. Isso me dificultou muito. Como é que foi sua chegada? Fez faculdade? Alguma coisa assim? Chegou a passar pela faculdade, alguma coisa, curso, na sua adolescência? O que você mais gostava de fazer nesse tipo? Eu não cheguei a fazer faculdade, eu entrei, mas aí logo saí, né? Eu fiz curso de administração, só que eu estava lá sentado por trás daquele escritório e falou, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo ficar aqui, eu não consegui mais ficar parado. Acho que o que eu não tive na adolescência, eu comecei a ter um pouquinho depois. Porque o que você não tem antes, você quer depois, você quer descabelar, né? Sim, sim. Você quer aproveitar, mas aí é outro momento, é outra história, você está com outra idade, você não pode fazer mais o que você fazia antes. Então, eu pensei em ser bombeiro, pensei em fazer radiologia, né? Radiologia eu até gosto, né? Mas eu sempre gostei muito de ver televisão, assistia muito novela. Então, aí parece que já chamava um pouquinho, né, para aquele lado. Então, eu sempre quis ter umas outras profissões. A gente tem que ter uma profissão paralela, por exemplo, às artes, porque até as artes demoram muito para você se engrenar. Sim, sim. Então você tem que ter uma coisa paralela, né? Até você mesmo na rádio, assim, com certeza você teve alguma coisa antes paralela. Sim, eu tentei. A sua rádio. Eu tentei, na verdade, o meu sonho, na verdade, era ser caminhoneiro, né? Conhecer o Brasil, viajar, isso era a minha coisa na mente. Ou ser motorista de ônibus, que eu era apaixonado por ônibus. Então, eu falei assim, olha, quando eu seguir meu rumo, minha vida, eu quero ser desses dois aí. Mas só que na infância, o que me buscava também era o rádio. Porque eu já acordava com fone de ouvido
Eu dormia com fone de ouvido, eu ficava pegando aqueles locutores, gostava de ouvir programa, como é que eram as músicas, então eu era apaixonado por rádio. E de repente eu vim para São Paulo e nesse pensamento, eu vou ser radialista, eu vou ser locutor. Tentei numa rádio da minha cidade, lá no estado da Bahia, não deu certo. Falei, o que? Eu vou correr para cá. Não foi assim, né, como eu pensei, deu um bom trabalho, levou muitos anos para me chegar. Mas quando eu tive a primeira oportunidade, eu abracei com alma e coragem, deu certo. Aí você foi. Exatamente. Mas é nos detalhes, sabe? Isso, Às vezes os detalhes estão na nossa frente e a gente não abraça, sabe? Às vezes tá ali, tá te chamando, só que você fala assim, acho que não é isso, eu não vou, eu tenho medo, sabe? Então, o meu primeiro contato com o teatro, não sei se você vai me perguntar isso, mas foi com muito medo também. A vida é assim, o medo, às vezes o medo supera qualquer coisa depois, você tem que perder, ou perde o medo ou você não encara, então é assim, eu achava que quando eu fosse pra rádio pela primeira vez, deu aquele medo tremendo, depois eu falei, eu já estou aqui mesmo, e então o negócio tem que ser, se eu não fosse para estar aqui, eu nem sentaria, eu pensei assim, não, já que eu estou aqui, eu perco logo o medo e tem que ser o que fazer, o que tem que fazer, então aconteceu, eu trabalhei para mais de 10 emissoras, até chegar aqui pela diretoria da Rádio Planeta Pan. Nossa. E é assim que a vida funciona. A vida da gente é uma surpresa. Eu acho que também, dependendo da sua vida, você tinha, talvez você se encontrou um pouco mais na arte, mas você tinha um sonho. Você falou assim, será que seu maior sonho era ser bombeiro, era ser aquilo? Você tinha um sonho bem levado a mais, além desses dois aí que você citou? Sim, porque assim, minha adolescência eu tinha aquela timidez, mas eu cresci jogando futebol. Eu fiz teste, cheguei a passar na portuguesa, eu passei, joguei. Eu cheguei a jogar praticamente profissional, era infanto juvenil. E eu acabei parando por causa que eu cheguei àquela fase de exército que a gente tem que se alistar e tal. Aí eu fui parando porque aí eu falei, não vai dar certo. Aí eu comecei a ter medo e talvez eu poderia ter seguido essa parte aí do jogador de futebol. Mas eu joguei muitos anos, assim, sabe, futebol. Depois eu entrei também para luta, lutei taekwondo, fiz muitos anos de taekwondo também. E aí só que eu continuava pensando, eu queria fazer radiologia, eu queria fazer radiologia, só que nunca dava certo. Mas você já dentro hoje na arte, você no teatro, vamos colocar que você tirasse o teatro de lado da sua vida. Qual dessas profissões que você tentou, até de futebol, bombeiro, enfim, qual que você poderia dizer, não, eu vou escolher esse daqui, tirando a arte hoje que você já prossegue. Se não acontecesse isso hoje, qual que seria o seu foco maior? Eu acho, assim, tem essa radiologia, eu gosto muito, mas eu acho que eu iria para a área do taekwondo, porque é esporte, eu gosto muito, né? Foi uma coisa que eu comecei a lidar com as pessoas, foi com o taekwondo, né? O meu professor me deu essa oportunidade, aí eu comecei com o taekwondo, passei bastante faixas, é onde eu comecei a lidar com mais pessoas, né? E acho que foi um pé ali para mim começar nas artes, né? Depois de alguns 4, 5 anos que aí eu descobri a arte, então seria o taekwondo. Então tá legal, bacana. Então tá aí o Márcio Freitas contando um pouco da sua história, né? Sobre a sua vida, a sua passagem pela adolescência. Tem algo que você se lembra da adolescência, assim, que te marcou muito, até mais você sair da adolescência, hoje você está nesse patamar que você está hoje, que você realmente leva a sério uma profissão, né, a arte e tudo mais. Tem alguma coisa que você ficou aqui marcado? Poxa vida, o negócio que se eu pudesse voltar a fita de novo, eu chegaria nesse meio aqui. Na minha adolescência, foi bacana? O que descobriu você na adolescência aí? O que você se viu? Assim, o que eu voltaria na minha adolescência é de aproveitar mais. Não tem o que eu posso falar assim, eu voltaria naquele momento, assim. Não tive momentos muito incríveis, né? Mas assim, eu aproveitaria mais aqueles momentos que foram curtos, que eu não passei, por exemplo. E algumas viagens que eu deixei de fazer e tal, que eu poderia ter feito. Essas coisas, elas me marcam muito hoje. Hoje, tipo, eu amo viajar, eu quero muito viajar para qualquer lugar, assim, nem for sozinho, mas eu vou. Coisas que eu não fiz na adolescência, por exemplo. Então é isso que me marca bastante. Não ter feito o que eu devia ter feito. Bacana. Mas aí você falou assim, mesmo que você viajasse aí, sei lá, sozinho, aí você fala assim, sozinho, aí você olha assim pra Carol, e eu não levo, não?
Ah, cara, Leva as pode... amigas, né? E as amigas? Não, e eu não levar? Acho que ela pensou assim, né? Meu pensamento, né? E eu, você não levar? Não? Não, né? levaria. Olha, tá vendo, Se cara? quisesse, eu levaria ela, levaria um monte de gente também, não tem essa. A gente já combinou muitas vezes também de viajar, a gente vai, mas eu vou, quanto mais pessoas forem, melhor, e é isso. Tem algo dentro do teatro que você tá hoje, que você ainda não realizou aquilo que você queria fazer, ou sei lá, de repente fazer um teatro fora, viajar, viagem fora do Brasil, tem isso ainda que você deseja no seu coração, na sua vida? Sim, assim, como a gente começou a dar aula de teatro agora, tem muitos projetos que eu queria fazer, assim, eu não deixei de estudar teatro, eu estou estudando, eu tenho minha turma, né, que a gente saiu de uma escola, que era o EITA, e a gente montou junto com um professor meu, que é o Rodney, né, e a gente montou o EVTM, que a gente está estudando, e a gente está com proposta para apresentar uma peça no Chile. Então é um sonho meu, é um sonho apresentar alguma coisa fora, assim. E uma coisa que eu gostaria também de fazer é criar um método que eu aprendi, né, e passar isso um dia para os meus alunos, por exemplo. Então são coisas no teatro que eu gostaria muito, assim. Uma coisa que eu já conquistei, que foi fazer todo o processo de teatro e começar a dar aula. Então são coisas que eu conquistei, assim. E agora é conquistar mais coisas, é viajar, é levar o teatro para os lugares onde as pessoas são carentes disso. Bacana. Então tá aí o Márcio Freitas falando sobre um pouco da sua vida, jornada, adolescência, como é que é o teatro na sua vida, enfim, sonhos, carreiras, muita coisa para ser realizado e vão se realizar com certeza, porque a caminhada ainda é muito longa, né? Tem muita coisa para ser feita ainda nessa jornada, nessa nova caminhada. Para o segundo bloco, nós vamos dar uma pausa de novo musical e voltamos aí no terceiro bloco, perguntar algumas perguntas para o Márcio Freitas responder aqui para a gente, e daí depois tem o nosso quarto e último bloco para finalizar aqui o nosso programa, que é A Voz do Povo. Sai daí não, volto já já. Se você quiser, dentro desse intervalo, já preparar uma pergunta, o Márcio Freitas manda para cá pelo DDD 11 997 006504. Eu vou repetir, DDD 11 997 006504. Eu vou pedir para minha amiga Carol, que está ali nos filmando, tá ao vivo aí no Instagram? Manda aqui para mim, joga, fazer igual aqui, põe a tela aqui para mim, por favor, Carol, para mim falar aqui pro pessoal. Tem aqui a Gabriel Mota, tá aí na live do Márcio, a Tar Borges também, deixa eu mandar aqui um alô bacana, obrigado, a Kellys, né? Obrigado pelo carinho aí de vocês acompanhando aqui a nossa programação, A Voz do Povo, né? Nosso companheiro Márcio Freitas, até sair aqui, voltei, pronto, né? Entra aí, quer mandar um recado, manda aí, faz a pergunta para esse homem, para me perguntar para ele. O que você quer que eu pergunte para o Márcio Freitas? Pode mandar aqui também no Instagram, aproveita que você está no Instagram. Se você quiser mandar pelo nosso WhatsApp, está aqui disponível, DDD 11 997 006504. Te aguarda aí no terceiro bloco, volto já já. Achou, né? É legal. Bacana. Tá top. Tá legal, gente. Pergunta aí, faz perguntas pra mim que eu respondo com o maior carinho pra vocês. Muito obrigado por estarem aqui na live. Essa pergunta quando eu comecei a fazer teatro. Tem essa pergunta ainda, né? Tem. Aqui ainda. É bem comovente. Isso é muito legal, gente, cara. É legal assistir uma live, mas é legal estar na live. Gabriel. A voz do povo, o quê? O Gabriel, voz do povo. Gabriel o quê? E Gabriel Mota. Gabriel Mota, isso. Quem é Gabriel Mota? Tá no seu Instagram. Vem ver. Gabriel Mota. Vem ver. Ele já tá mandando um monte de coraçãozinho aí pra você. Ó. Obrigado. Ele vai Entendeu? Chega assim, ó. Ele merece os corações, viu? Merece. Pode mandar que ele merece. É o cara, viu? Pode ir lá. É isso aí. Talvez a live acabe antes, né? Provavelmente. Não, pode ser. O Instagram também podia dar um pouquinho mais pra gente, né? Tipo 1h20, 1h30 de live. 2 Porque, horas. né? 2 horas, porque não dá pra responder, pra fazer toda uma live. Entendeu?
aí, gente, fazem perguntas. Tem alguma pergunta? Moraes Ilma mandou, não perco por nada. Não perco por nada lá. Ela tá sempre curtindo, compartilhando minhas coisas. Ela é mãe de uma amiga minha. Muito obrigado, eu. Valeu. Obrigado mesmo. Ó, Gabriel Mota. Ele me conhece como Gabriel Patriarca. Ah, eu sei quem é, Gabriel Dueta. Ah, também você fica mudando aí seu sobrenome? Mas obrigado, cara. Obrigado mesmo. Espero que você continue no teatro também fazendo aí as suas peças, que ele tá lá no grupo do ETA também. Muito obrigado por estar assistindo, cara. Valeu mesmo. Que bacana. Valeu mesmo. Mais 2 blocos só. Que legal, que maravilha. Mas é. Muito boa essa entrevista. Isso deixa a gente bem tranquilo. Sim, o foco é esse. O foco é esse. Até mesmo se vocês tiverem alguém assim que tem uma superação de vida, só falar com a gente, traz aqui depois pra gente fazer a entrevista com a pessoa também. Vai caminhar de novo, né? Vou passar um pequeno. Faz a sua superação, né? É. A vida da gente sempre é superando as coisas, Eu né? sei. Sempre. Qualquer coisa que a gente faz é superando as coisas. Sempre coisa nova, né? Ó, o Jefferson Costa. Um salve aqui da quebrada, Marcinho. Obrigado, Jeff. Você está assistindo, cara. Valeu. Ele falou que ele não ia conseguir assistir, É? né? Mas, meu, Olha. muito obrigado por estar assistindo. Ele também é diretor, ele dirige muito bem. Olha que legal. A gente estava fazendo uma peça juntos. Vamos dar continuidade àquela nossa peça lá. É do Chaves? Não, ele queria fazer do Chaves também. A gente pode fazer do Chaves também, porque Você ele falou adora. Gabriel, diretor? Ele também dirige. Ah, é? O Jefferson. Ele também Ah, o dirige, Jefferson. ele é diretor também. Jefferson o quê? Jefferson Costa, quero você aqui, hein? Aí, ó, convite. Convite, Jefferson. Convite, eu super apoio. Você tem que vir aqui dar sua entrevista porque ele é um grande ator, ele é diretor. Vamos lá. Ele adora cinema também. Vamos convidar ele pra vir. Obrigado, amigo. Valeu, mano. O Gabriel mandou, eu que agradeço pelo carinho e apoio que me deu. Nossa, ele foi incrível pra mim. Depois do teatro, ele Falou assim, tamo junto. sempre me ajudou. Tamo junto, irmão. Marcelo. Tá neném, né? Boa, ele falou, vamos sim. Então vamos marcar, Não. vamos sim. Já respondemos sua pergunta, Marcelo. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Voz do Povo, com o nosso convidado entrevistado de hoje, né? Ele que é o Márcio Freitas, falando tudo, mas sobre tudo mesmo, sobre o teatro, né? Teatro é arte, é vida, é algo sobrenatural, vamos dizer assim, faz parte da rotina, né? Hoje, sabadão, dia 19 de fevereiro, nós estamos aqui no terceiro bloco e nós vamos então já perguntar daquela continuidade do nosso terceiro bloco, né? Falamos sobre aí adolescência, infância, e agora nós vamos falar sobre tudo isso com o Márcio Freitas para responder. Já está chegando perguntas aqui, vou elaborar as perguntas, mas eu quero fazer uma pergunta assim. Márcio Freitas, como que tudo começou nesse projeto que é da arte, que não deixa também de ser um projeto social, que é hoje cinema, vamos dizer assim, tudo que é arte é ligado ao cinema, ao teatro, ao público, ao povo, né? Como é que começou tudo isso já na sua... Você encarou mesmo assim, agora é pra valer. Como é que você deu o início, o pontapé direito, vamos lá dizer assim. O pontapé direito, o começo, assim, né? Isso. O começo era naquela fase que eu tinha muito medo. E, assim, em 2014, eu tive umas coisas emocionais, eu cheguei a ter síndrome do pânico e tal. Depois que eu fiz um tratamento, assim, tal, aí eu comecei a melhorar, aí me indicaram a escola do ETA, eu falei assim, muito bom para quem tem problema emocional, fazer teatro ajuda muito nessa parte de emocional, tudo. Então eu falei assim, não, eu no palco, não, tenho vergonha quase de falar com as pessoas, eu vou chegar no palco, vou apresentar, como? Nunca isso. Aí insistiram, falando assim, ó, eu vou fazer junto com você, mas não iam fazer junto comigo, era Só para dar um empurrão. daquele pra pontapé, ver. né? Uhum. Porque eu tava tentando com aquele pontapé esquerdo não tava dando certo, aí queriam me dar um pontapé direito. Aí eu cheguei, fui lá, fui fazer a inscrição no teatro.
Quando eu cheguei na porta do teatro, eu cheguei assim, não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer, eu tô com medo, não vou fazer. Aí eu peguei, sentei do outro lado da rua. Falei assim, não vou fazer porque eu tenho medo, não é? E tudo na minha vida foi assim, com medo, eu tava quase desistindo. Tremeu as pernas, desde aquele... Na hora que eu vi o teatro, eu falei assim, eu nunca vou fazer isso, não, eu tenho Você medo. sentiu assim, que você olhou pro teatro, você sentiu, esse negócio é muito grande pra mim? Você pensou assim? Pensei, isso não é pra mim, como que eu vou fazer uma coisa dessa sendo que eu tenho pavor? Aí eu falei assim, não, aí eu peguei, sentei do outro lado da rua, sentei mesmo, né, e fiquei lá. E era no dia da inscrição, era o último dia da inscrição. Aí saiu um funcionário que trabalhava lá, né, que é o César, né. Aí ele pegou, não sei o que aconteceu, se teve uma luz, né, eu acredito muito nessa coisa, tipo, de energia, de luz, eu acho que tudo acontece porque tem que acontecer. Eu tava do outro lado da rua, ele não sabia que eu ia fazer inscrição. E eu sentei assim na calçada e fiquei lá assim, tipo, pensando, vou ou não vou? Aí ele saiu, olhou pros lados e falou assim, você não vai fazer inscrição? Tá acabando, vem. E ele é cheio de falar assim, né, pra gente. Vem que não sei o que, tá acabando e tal. Eu falei assim, mano, como que eles sabem que eu vou fazer teatro? Eu falei assim, mano, como que ele sabia que eu ia fazer? É Deus, né? Só podia ser Deus, né? Aí eu peguei e falei assim, eu fazer inscrição? Eu sei que você vai fazer inscrição, vem que tá acabando, vou te dar uma ficha. É agora. Aí ele me puxou, aí eu entrei, na hora que eu entrei veio aquele frio na barriga, mas sabe aquele frio na barriga que você fala assim, nossa, meu... Ou seja, foi mais que um pontapé direito mesmo, né? Mas na hora que eu entrei, eu me senti bem. Sabe quando tem aquelas energias que fala assim, ó, Sim. aqui é seu lugar, é aqui que você vai, é o seu escape da sua vida, vem pra cá. Aí já veio o diretor de lá, que é o Daniel, falou assim, vem aqui, preenche a ficha. Já deu a ficha para eu preencher e eu comecei. Aí fui para a primeira aula, a segunda aula, aí a terceira aula eu não quis ir porque eu tava com medo de novo já. Aí me incentivaram, eu peguei e fui, aí daí em diante eu comecei a fazer teatro. Fiz o primeiro módulo, o segundo módulo, aí eu fui indo. Tive as dificuldades, tudo, mas aí eu comecei a me apaixonar pela arte, pelo teatro. E depois, quando eu estava terminando o teatro, surgiu essa oportunidade de fazer interpretação para TV e cinema, que também deve ser a sua próxima pergunta. Sim. Mas o teatro eu comecei dessa forma. Foi aquele pontapezaço, mas você não esperava, opa, alguém foi lá e... Mas que alguma coisa estava te avisando aquela pessoa dali, né? Você chegou e... Só que antes de fazer teatro eu fiz uma figuração, eu já estava gostando disso, eu assistia novela junto com a minha mãe, assim, com os parentes, e achava legal aquilo lá, né? E eu comecei a assistir muito stand-up no YouTube, né? E eu achava aquilo incrível, eu ficava falando, eu quero fazer esse negócio de improviso e tal, de stand-up, mas eu tinha medo dos palcos. Aí foi quando eu tive o problema emocional e me indicaram o teatro, aí eu fui, comecei a fazer e tô até hoje no teatro. O que te inspirou, né, nessa parte de fazer a arte, o Márcio? Quem que me inspirou? Não teve uma pessoa assim específica, uma pessoa que me inspirou assim. Eu assistia muito os atores na televisão, assim, né? Mas eu gostava assim de bastante atores, assim. Não era muito da minha época, Chico Anísio não era muito da minha época, assim. Mas eu via que ele fazia muitos personagens, né? E cada dia ele tinha um personagem, assim, né? Aí eu pensei, por que eu não posso fazer também, né? Mas isso me inspirou quando eu já estava fazendo teatro, porque aí eu fui meio forçado, assim, e eu descobri que era aquilo. Aí eu pensava assim, ele está fazendo vários personagens, né? Então eu posso também fazer tudo que eu queria fazer na vida, eu posso trazer para o palco e fazer aquilo no palco, né? E quem sabe também me ajuda emocionalmente, né? Sendo que a minha primeira peça de teatro foi por um problema que eu tinha. Eu cheguei no meu professor e falei assim, eu não sei se eu vou conseguir, né, atuar. Aí ele falou assim, qual que é o seu medo e tal? Aí eu expliquei, eu tive esse problema e tal, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, o seu personagem você vai fazer com esse problema. Que era um problema emocional que síndrome do pânico. Meu personagem foi um louco, que eu tava no manicômio, porque eu tive síndrome do pânico. E ele falou assim, você vai fazer esse personagem com o problema que você teve. Porque depois que a gente sai do palco, a gente se desvivencia daquele personagem. E isso vai te ajudar a tirar esse seu problema emocional. E foi isso, sabe? Então realmente foi essa pessoa que te ajudou a descaracterizar tudo isso daí. Foi no módulo 1, ele me ajudou muito, esse meu professor do módulo 1. E eu nunca mais sofri disso, entendeu? Então o teatro é assim, se você tem um problema, você se joga no teatro, você é uma válvula de escape. E eu usei esse personagem para sair daquilo de mim.
Então eu aprendi com esse personagem. E cada personagem que eu faço, eu aprendo muito e levo um pouquinho dele também. Muito bem, tá chegando, chegou pergunta aqui, deixa eu ver quem é. Ah, tá aqui, ó. Boa tarde, me chamo Lucas. Gostaria de saber desde quando o Márcio faz teatro. E como foi apresentar a primeira peça dele, como ele se sentiu. Tá aí, ó, pergunta do Lucas, responde. Sim, obrigado, Lucas, pela pergunta. Eu entrei no teatro em 2015, foi em julho de 2015, eu lembro até hoje, foi no dia 20 de julho. E foi com aquele medo, né? Porque quando eu fiz aquela inscrição, passou 20 dias, a gente já estava no palco, ensaiando. Então foi aquele frio na barriga. Mas aquele frio na barriga dá na hora, porque depois você começa a aprender. A minha dificuldade foi na primeira peça, porque eu tinha vergonha de olhar para as pessoas, né? Porque a primeira peça a gente apresentava 2 vezes, né? A primeira peça eu não conseguia olhar para a plateia, assim, né? Porque a gente tem que olhar para a plateia, mas como se a gente não estivesse olhando para a plateia, pra gente não perder nosso foco e tal. E eu tinha vergonha, então meio que tipo, eu não olhava, eu não fazia meu personagem direito, né? Aí meu professor chegou e falou assim, olha, se joga, você tem que ser, tenta ser você mesmo, que dentro do seu personagem. Aí na segunda apresentação foi totalmente diferente, eu perdi meu medo ali. Então a minha dificuldade foi nesse primeiro momento, mas na segunda apresentação eu já comecei a melhorar. Começou a dar uma nova vida que você realmente queria dentro do teatro, né? E aí ganhou corpo, ganhou alma. Ganhei alma, aí eu vi que fazer teatro ajuda a gente em qualquer coisa na nossa vida. Bacana. Dentro do teatro, desde quando você realmente começou, teve alguém que passou por você, que talvez você também tenha ajudado aquela pessoa que também estava no começo, começando a se redescobrir como era o teatro? Teve alguém dentro do teatro que você marcou a vida de alguém, que você ajudou, deu maior força, que falou assim, poxa, professor Márcio, isso que eu nunca vou me esquecer. Teve isso também, como aconteceu com você? Assim, teve um amigo meu que me ajudou muito, né, que ele falou pra mim não parar, que na verdade foi esse que você convidou, esse diretor, né, o Jeff, ele falou pra mim não desistir, né, você não desiste, cara, você tem um potencial muito grande, eu vejo você fez um personagem dramático, depois você fez um de comédia, isso é difícil, né, e ele falou assim, ó, continua, que você vai ter muito futuro e tal, né. Então ele me ajudou muito, porque ele também teve muita dificuldade no teatro, né? Sendo que a nossa peça que a gente ia fazer era sobre as nossas dificuldades. Sim. Então, acho que eu também acabei ajudando ele em um certo ponto. E uma pessoa que me ajudou muito até hoje no teatro, que me ajuda, é o meu professor, o Roger, que eu tô com ele até hoje. Ele tá me dando muita força, até agora dando aulas de teatro, ele tá me dando, ele é ator, ele é diretor, ele já fez TV, então eu agradeço muito a ele também, ele me ajuda muito. Agora, Márcio, dentro do teatro, vamos embora lá, se chama trabalhar com pessoas, público, vamos supor que o teatro baseado, repartido, né, em diferentes partes, crianças, adolescentes, adultos, enfim, é um trabalhar diferente. Trabalhar com criança, adolescente, adulto, é tudo igual mesmo, cada um tem o seu jeito de trabalhar, personalizar, tudo isso, tem? Olha, assim, quando eu comecei a dar aula, faz pouco tempo, então foi só para infantil, né? Mas dá pra gente ter uma base já de como que é. Quando a gente apresenta uma peça, a gente repara muito na reação. Sim. Na reação das crianças e na reação dos adultos. Para dar aula, eu acho que funciona da mesma forma. Porque criança é sincera. Se ela tá rindo, é porque ela tá rindo de verdade. Adulto não, adulto vai lá, bate palma, às vezes quer prestigiar o amigo e tal, às vezes nem gostou tanto. Mas se você consegue tirar o riso de uma criança, se você pergunta para a criança se ela gostou, é porque você fez um trabalho bom mesmo. Então eu acho que se você encanta uma criança, você vai conseguir encantar o adulto, assim. Adulto é mais difícil porque você tem que convencer eles, né? Porque, assim, eles vão lá e sabem que aquilo não é de verdade. E a gente tem que convencer eles que aquilo é de verdade, mas que a gente sabe também que não é de verdade. Então a gente tem que convencer de uma forma diferente, entendeu? A gente tem que fazer eles acreditarem que aquilo ali a gente está fazendo com o nosso espírito. Então, essa é a diferença.
É que adulto é mais difícil da gente não convencer, mas fazer eles acreditarem que a gente está fazendo o nosso melhor ali, né? Então, criança é diferente de adulto. Eu quero fazer uma pergunta antes da gente sair desse terceiro bloco e para o quarto e último bloco aqui do programa, A Voz do Povo. Por exemplo, eu vou me colocar como eu, hoje, na minha profissão sendo radialista, mas as pessoas lá fora querem aproveitar o momento que você é algo naquilo e quer te convidar. Ou seja, já me colocaram em duas roubadas aí que não é minha área, não é minha parte. Já me convidaram para mim fazer um filme, eu fiz esse filme. Né? Já me convidaram para mim fazer um teatro, eu fiz um teatro, mas assim, como? Eu não sei. Não, mas você é a pessoa que vai, mas não sei de nada, tá? Você me ensina. Eu peguei o jeito. Dá para fazer um improviso na hora. Por exemplo, onde eu quero chegar, eu fiz um teatro aqui no Campo Limpo, apresentei aqui no céu do Campo Limpo, e a gente ensaiou muito, né? A minha peça, a minha entrada, enfim. Só que no momento eu tive uma ideia instantânea que eu falei assim, eu acho que essa minha ideia vai funcionar e vai surpreender tanto quem está dentro na peça e quem está no público. E eu acho que vai dar certo. E não falei para ninguém. Eu falei assim, vai ser a minha entrada, vai ser essa. A minha entrada triunfal vai ser essa daí. E o povo não estava esperando, nem quem estava junto conosco, exatamente. E aconteceu, deu certo, o pessoal se surpreendeu, aplaudiu. Olha que a gente teve no dia várias peças diferentes, de várias outras apresentações. Mas o nosso foi que o pessoal, estava mais de 1000 pessoas dentro do lado. Você descobriu uma arte sua. Praticamente, né? Não é a minha área, mas praticamente eu fiz o negócio acontecer. E tá gravado, tá no YouTube, só procurar lá assim, é A Vida e a Morte. Tá lá, depois eu mando até o link pra vocês aí, quem quiser. Legal, E o filme foi a mesma coisa. Eu fiz o filme Amor, Verdadeiro Resgate, contando coisa da vida real. E dentro do filme eu improvisei. Nesse caso, você dentro do teatro, já te convidou para algo que você não tem nada a ver com teatro, mas só porque você faz parte do teatro, é professor, está ensinando, e de repente você já... Pô, será que eu encaro? Já fizeram esse convite para você? Já fizeram, sim. Eu estava atuando, né? Aí eu peguei e falei assim, essa luz aqui não tá legal. Né? Falei assim, ali tinha que ter uma luz amarela. Aí depois veio um amigo meu falando assim, você gosta de iluminação? Porque o ator está atuando, sim. O iluminador, a pessoa que fica na parte do som é diferente. Eu falei assim, você não quer fazer iluminação também? Tá? A gente ensina e tal. Aí eu falei assim, não, mas nada a ver comigo, iluminação, não, eu quero só atuar. Aí falaram assim, você leva jeito, vamos tentar? Aí eu comecei a fazer algumas iluminações. Me ensinaram, passaram um roteirinho básico. E foi muito difícil, porque eu me perdi pra caramba na primeira apresentação. Eu fazendo peça, a iluminação para os outros atores. Aí eu gostei. Aí eu fui chamado para fazer um curso técnico no Teatro Ruth Escobar, né, que fica aqui em São Paulo, na Bela Vista. E fiz um curso completo, lá me formei também sou iluminador cênico. E é uma coisa que deu certo, que eu achei que não ia dar certo. Então eu poderia muito bem falar assim, não, isso não leva jeito, eu não vou. Eu fiz igual você foi lá, meteu as caras e foi e deu certo. Então eu acho que é isso, eu acho que você tem que tentar. Mesmo que não seja da sua área. Você vai, às vezes dá certo, é uma coisa a mais que você vai fazer. E às vezes você vai fazer muito melhor. Exatamente. É igual, por exemplo, não pensei em fazer cinema. Aí eu tive uma amiga que me convidou, porque ela já estava atuando, já estava fazendo, né? Que é a Carol, que está fazendo essa live aqui. Ela falou assim, eu sei que você gosta muito, né? E foi ela que me chamou, me convidou para fazer aula de teatro também, né? Então eu devo essas duas coisas a ela. Então, seu sonho é dar aula, me chamaram para dar aula, eu dei uma entrevista aqui para você e vou dar aula e estou te convidando também. Ela que me convidou e eu comecei a dar aula também aqui. Aí ela me chamou para mim fazer um curso de interpretação de TV e cinema, que é com Projeto Atriz, né? Se vocês colocarem aí @Projeto Atriz, vocês vão ver lá, né? E eu meti as caras, eu comecei a fazer e eu estou fazendo esse curso. E no meio do ano a gente vai fazer já um filme no Rio de Janeiro. Então são coisas que eu não imaginava. E falei assim, eu vou fazer, vou meter as caras e tá dando certo. Já gravei isso, já gravei aquilo. Então eu tenho teatro, tenho iluminação cênica, tenho curso de interpretação para TV e cinema. Então, tem bastante coisas legais aí que eu fui encarando sem saber que eu ia encarar e que tá dando certo. Legal, bacana. Fizeram uma pergunta aqui no Instagram e eu acabei me perdendo. Acho que tem duas perguntas. Tem duas perguntas, né? Eu tô tentando ver aqui, rapaz, o negócio tá dando...
deu erro aqui. Uma pergunta era do Marcelo. Tem duas perguntas para ele? Depois eu vou fazer o seguinte, depois a Carol vai tentar trazer essa pergunta. Você consegue trazer depois essa pergunta para mim? Ou refazer aqui para mim, Carol, você consegue? Que eu vou pro quarto bloco e nisso você refaz essa pergunta para mim aqui, que aí já o Márcio responde no quarto e último bloco do nosso programa A Voz do Povo, que volta já já. Não sai daí não, é rapidinho. Uma referência, essa é a sua rádio. Eu vou precisar pra aula. Eu vou precisar ir pra aula, entendeu? Você pega a pergunta? Então, tava aqui na minha frente, depois eu não tô conseguindo ler até. Tem duas. É porque eu tô com medo da live acabar. Tô com medo da live acabar. As três, Quiser não? escrever? Então, vou fazer o Aí uma seguinte. foi do Marcelo. Eu vou ter que ir pra lá, a aula, tá? Essa vai ser bem rápido. Uhum. Esse último bloco. Então, essa Pode, deixa eu pergunta ler a aqui gente pra vai você. responder na hora que voltar pro ar, beleza? O Marcelo perguntou: gostaria que falasse um pouco sobre seu projeto como professor. Tá bom, vou falar no ar, continua aí que assim que a rádio voltar, eu já falo no ar. Obrigado, Marcelo, pelas perguntas. Marcelo Simino. Marcelo Cimino. Ah, gostaria de saber, né, sobre o seu projeto como professor. Isso? Gostaria que falasse um pouco sobre o seu projeto como professor. Assim que a rádio voltar no ar, eu já respondo ao vivo pra você, Marcelo. Aí o Gabriel Mota mandou: o que você acha da dublagem? E se tem vontade de ser dublador? Esse é o Marcelo? Esse é o Gabriel Gabriel? Mota. Ótima pergunta, meu. Eu esqueci de falar Gabriel isso. Mota, como? O que você acha da dublagem? Aqui você acha. E se tem vontade de ser dublador? Essa live Caiu. vai cair. Beleza. Se a live cair, depois vocês podem acompanhar no YouTube, que vai estar sendo gravado. Aí vocês podem Vou correr lá assistir. pro aplicativo. Corre pro aplicativo ou pelo site. Tá. Tem o site da rádio também, que vai estar lá. E Regiane agora fazendo pergunta. A irmã dele. Regiane, minha irmã. Agora que apareceu aqui ele. Beleza. Patriarca. Ó, eu tô indo então para ver se a capacidade vai. Sorte. Arrasa. O ruim, se cair aqui, você vai conseguir salvar. Eu acho que vai ficar na tela, aí você salva. Eu depois você salvo, posta. tá bom. Ou então você posta direto. Aí você escreve. Mas não tá pra cair não, né? Acho que não. Eu não sei como ver aqui o horário. Faz Mas uma já hora que a deve gente estar pra tá- cair já. Já tá pra cair. Ó, mas ela perguntou outra coisa. E sua opinião sobre o teatro virtual? Se você acha que veio pra ficar, etc. Eu vou responder essas perguntas, mas se a live cair, eu vou responder e vai estar tudo no YouTube e depois você pode ir lá e ver, mas eu vou responder todas as suas perguntas. Se acaso avisa aí, se acaso a live cair, para ouvir a pergunta, corre lá no aplicativo, baixa ou no site mesmo, radioplanetapam.com, dá para você ouvir. Sim, verdade. Mas dublagem, sonho fazer dublagem. Tô indo lá, tá? Tá bom, vai lá. Já vai botar. Vamos lá. Responde essas perguntas. Isso. Muito bem, já estamos de volta aqui no quarto e o último bloco do programa A Voz do Povo. Tivemos o primeiro, o segundo e o terceiro bloco no nosso convidado de hoje, entrevistado, que é o professor Márcio Freitas, respondendo aí tudo sobre o teatro. E para a gente dar aquela continuidade agora, no quarto e último bloco, tem perguntas chegando aqui. E a pergunta, vamos lá, eu quero fazer a primeira pergunta do Marcelo, o Márcio, para você responder. O Marcelo perguntou: gostaria de saber sobre o seu projeto como professor.
Sim, o meu projeto como professor, ele surgiu assim meio que repentino, porque assim, eu sempre gostei de ensinar, mas na verdade não agora, né? Assim, eu queria ter assim um estudo melhor, ter um planejamento melhor, mas assim, surgiu essa oportunidade, aí eu tive que falar assim, eu vou. Então aí eu procurei 2 professores para, né, me dar uma força, mas aí eu fui criando o que eu aprendi, eu fui passando para eles. Uma coisa na minha cabeça, eu não escrevi nada no papel, é tudo na minha cabeça. Todas as aulas que eu estou dando assim é a coisa que eu lembro, que eu estudei e falo, agora eu vou passar para eles, né? Então, o projeto que eu quero levar é eu tentar fazer o meu próprio projeto, com o tempo isso, né? E eu quero ensinar muito realismo, expressionismo, sabe? Porque é o que tem assim na nossa vida, é muito realismo e expressionismo. Trabalhar muito com emoções. É isso que é o meu projeto, assim, pra tá começando a fazer teatro. Mas, assim, é bem recente, então eu tô meio que me jogando, sabe? E tá dando super certo, porque as crianças, elas estão adorando. A gente já teve uma apresentação infantil, que foi aqui no Nara Chaves, né? Pra apresentação de Natal. E que a gente teve o quê? Nem um mês pra ensaiar com essas crianças. Então, acredito que a gente fez um trabalho bom com eles, né? E eu acho que é assim que está funcionando. Eu tô passando o que eu aprendi, entendeu? Bacana. Quero aproveitar também mais uma pergunta do Jefferson. Qual o personagem mais desafiador que você já teve que interpretar? Olha, o meu desafiador, assim, teve um que não foi desafiador, mas foi um pouco difícil para mim, que eu fiz um personagem, na verdade foram 2, né? Vou falar o mais difícil, assim. O mais difícil foi o monólogo, que eu fiz sozinho, né? Eu nunca tinha subido no palco sozinho. Fiquei 30, 40 minutos ali, decorar um texto, assim, e ser eu, somente eu. A gente não pode esquecer texto, porque o teatro é ao vivo. Se você esquecer o texto, você tem que pegar um subtexto lá e ir inventando até vir o seu texto e dar continuidade e todo mundo que assistiu. Então isso foi muito, muito desafiador para mim. Esse acho que foi o mais desafiador, sabe? Tinha amigos meus me ajudando, assim. Então, ele mesmo falou para mim que, você foi incrível, você se superou, né? E graças a Deus deu certo. Eu queria fazer mais monólogos, assim. Porque existem monólogos de 5, 10 minutos, aí é fácil, mas você fazer um de 40 minutos sozinho no palco é muito desafiador. Exatamente. E o outro, assim, que foi um pouco desafiador também, quando eu fiz uma personagem de uma travesti, né? E eu nunca imaginei que eu ia fazer. E claro, existem julgamentos também de todo mundo. Assim, você vai fazer teatro e você é gay, você é isso, você é aquilo. E não tem nada a ver, você está representando. Então, quando eu fui fazer o papel de uma travesti, o personagem de uma travesti, eu falei assim, não, super top, demorou, né? Vamos fazer. E foi um desafio porque eu nunca fiz nada relacionado à mulher, assim, né? Nunca tive preconceito nenhum. Fui na Bela Vista, fui conhecer muitos travestis para ver como que eles andavam, como que eles falavam. Então, o papel do ator é assim, né? É estudar o personagem. Então, eu fui lá, estudei o personagem, peguei amizade com todo mundo e fiz esse personagem super bem. Arrumei peruca, todas essas coisas e foi muito legal. Foi desafiador para mim também. Legal. Qual o personagem? Deixa eu ver aqui a pergunta. Foi da Regiane. Não, esse foi do Jefferson, né? Jefferson Costa que perguntou. Mas tem outro aqui do Marcelo. E a sua opinião sobre o teatro virtual? Se acha que veio para ficar, etc. Olha, eu até pouco tempo eu era muito resistente ainda ao teatro, tudo que é virtual, assim, sabe? Porque pra mim, o teatro é contato. O teatro é aquele negócio de pé no chão, de contato com as pessoas, tocar nas pessoas, né? Teatro, TV, cinema, eu acho que é isso, né? E assim, ele veio para quebrar o nosso galho, assim, e tá dando certo. Eu acho que não vai acabar mais. Vai ser um meio que vai ser tipo uma autoajuda, assim, sabe? Por exemplo, assim,
Você vai para aquele ensaio, você vai para aquela apresentação, mas no dia o pessoal não pode. Então vamos fazer um ensaio online. Então aquilo vai ajudar muito. O que está ajudando foi o que ajudou todo mundo hoje. O que seria das pessoas nessa pandemia sem aquela coisa virtual? Sem os atores, sabe? O que seria aquela pessoa que está lá confinada se ela não tem um ator para assistir na televisão, alguma peça, algum filme, né? Então, por isso que a nossa cultura, os atores, eles tinham que ser mais valorizados, porque o que seria do povo em casa lá sem o que fazer, sem estar o que está assistindo, por exemplo, sabe? Então eu acho que o teatro virtual, ele não vai morrer tão cedo. Ele vai ser uma ajuda, porque além de você estar atuando, tem gente que não pode ir numa peça de teatro. Você vai lá e faz uma live, vai ter lá todo mundo na plateia, mas vai estar fazendo live para quem não pode assistir. Então eu acho que não vai morrer. Ele veio para ajudar e veio para ficar também. Então vai existir esses dois meios também. Os dois lados da moeda. Vai Né? ter os dois lados. Ainda na pergunta do Gabriel Mota, o que você acha da dublagem e se tem vontade de ser dublado, ou dublador, na verdade, né? De ser dublador. Sim. Gabriel, obrigado pela pergunta. Não sei se você está na live ainda, essa live ainda está online, né? Tá online, porque aqui Tá ainda online, né? tá sim. Então, obrigado. Então, eu gosto de dublagem, eu queria fazer dublagem, né? Futuramente eu quero, ainda, se tiver alguém assistindo aí e tiver algum meio de comunicação de como fazer assim para mim descobrir a dublagem mais certo, eu gostaria muito, sabe? Uhum. Porque quando eu era um pouco menor, eu brincava, eu dublava, assim, alguns desenhos, né? Os Flintstones, né? O Fred ali, eu fazia a voz dele, algumas vozes assim eu fazia. Então, Tem como fazer pra gente saber como é que era esse negócio aí? não sei se vai sair legal, sabe? Eu dublava e falava, ei Fred, onde você está? Eu estou desesperado, cadê a Vilma? Sabe? Então eu brincava com isso daí, né? Eu não sei se eu levo jeito, mas talvez eu fazendo um curso de dublagem, acho que daria certo. Eu quero muito também fazer dublagem. Legal. A Regiane, ela colocou aqui, ó, Márcio, interpretar um personagem infantil, ó. E aí? Pra mim interpretar como seria? Como seria? Acho que deve ser isso a pergunta dela, né? Seria muito desafiador, porque assim, eu tenho muitos sobrinhos, né? Os próprios filhos dela, assim, né? Eu tenho bastante contato com criança, e agora eu tô dando aula para criança. Então, assim, é desafiador, porque você dá aula e tá junto com uma criança é difícil. Agora, você fazer uma criança é muito difícil. Mas é um sonho que eu tenho. Porque eu tenho um roteiro que eu adaptei, que é a Vila do Chaves, que eu quero muito apresentar, né? E eu vou fazer o personagem do Chaves. E ele é uma criança de 8 anos, Sim. né? Então, assim, eu já sei todas as falas. Todo mundo sabe, conhece Chaves, sabe a fala. E eu sei todas as falas já da adaptação. Então, eu quero fazer muito. Vai ser incrível, é um sonho que eu tenho, fazer para criança. Vai ser desafiador, vai ser difícil, mas eu quero fazer. Legal, bacana. Eu acho que a Regiane, acho que ela recolocou a pergunta dela aqui, não sei. Deixa eu ver aqui. O Gabriel depois falou assim, ó, me chama lá no Facebook, Gabriel Patriarca. Né? Sim. Bacana. Márcio, você pode falar Tá escrito aqui, falar ou falar um pouco, né, como foi para você fazer um personagem da minissérie A Mulher do Prefeito que passou na Rede Globo. Foi. Como foi essa história? Isso foi antes de começar no teatro, você acredita? Foi? Antes de eu começar a atuar, eu não tinha experiência nenhuma. Era aquela fase lá que estavam tentando me empurrar para ir pro teatro, Sim. sabe? Aí eu falei assim, eu gosto um pouquinho, era porque eu assistia stand-up, né, pelo YouTube. Aí no Facebook tinha aquelas páginas de figuração, né? A figuração para isso, para aquilo, aí eu me inscrevi. Aí me chamaram, você vai fazer figuração. Figuração é diferente de você fazer personagem. Figuração você não fala, você passa ali atrás, né? Não precisa ter DRT de ator e tal. E eu fiz, né? E nesse dia foi incrível, porque eu não sabia o que era atuar, não sabia nada. Então foi um choque para mim. Então eu cheguei lá na Rede Globo. Imagina, você chegar na Rede Globo lá sem experiência nenhuma. Se é hoje, a gente já tem um conhecimento do que a gente fala, do que a gente vai conversar. Mas eu fui lá, tímido, e cheguei a fazer 3 vezes, 3 figurações.
e gostaram de mim fazendo figuração. Porque falaram assim, você não pode olhar para a câmera de jeito nenhum. Você é uma pessoa que está passando ali, você é um espírito que está passando ali. E eu fui. E fiz essa vez, foi em 2013. Aí eu fiz e gostaram de mim. Não sei se os produtores lá, que eles acharam, nem sei mais se eles me conhecem e tal, né? Quem sabe um dia, né? Eu tenho tudo isso gravadinho, guardado. E aí surgiu uma proposta de fazer um dublê. E dublê não tem nada a ver com um ator, com figurante, né? E o dublê eu ia estar lá junto. E na hora da peça ali, da atuação, tava o diretor lá gravando e ele falou assim, quem que é o Márcio, que é a figurante que vai fazer o dublê? Puta merda, sou eu. Aí ele falou assim, você veste essa roupa de policial, e a minissérie era A Mulher do Prefeito, que era com o Tony Ramos, né? E eu falei assim, eu vou atuar junto com o Tony Ramos? Ele falou assim, sim, vai. Você vai fazer porque faltou um paramédico, que ele é dublê profissional, e você vai fazer. Precisa de DRT, mas na hora não tinha DRT, eu falei assim, você vai fazer. Eu encarei, eu fui lá, fiz, sem estudar, sem nada, coisa de 5 minutos, ele falou assim, você vai chegar, vai falar o que aconteceu com você. Eu falei assim, eu vou ter fala, você vai ter fala. E foi incrível, porque eu não tinha feito nem teatro ainda, então foi uma das coisas incríveis para mim, que eu comecei a gostar de cinema por causa disso. Então eu fui lá, ele caiu no meio da cena, aí eu falei assim, o que está acontecendo? Ele estava tendo um problema, o que está acontecendo? Você está bem? Aí eu peguei o Tony Ramos na mão, assim, chamei os paramédicos e tal, então eu fui dublê. Então, porque eles não pegam qualquer pessoa para fazer dublê, você tem que ter alguma coisa ali dentro. Então eu fui figurante e fui dublê, então foi incrível, foi o primeiro contato ali. Depois eu fui pro teatro, então foi incrível. Ficou marcado então? Ficou marcado. Muito bem. Agora pra gente dar aquela resumida no nosso quarto e último bloco, Márcio Freitas, qual é a sua meta daqui pra frente? Você tem meta? Você tem? Olha, a minha meta assim, nas artes, eu gostaria muito de continuar, de ter um dia assim minha própria escola, eu gostaria muito de trabalhar com isso. Não só com crianças, mas com adultos também, ensinar. Eu gosto muito de iluminação, queria também partir para essa área da iluminação, que eu gosto muito. As minhas metas são essas, assim, né? De continuar nas artes, continuar atuando, fazer teste de elenco, como eu estou fazendo um curso de interpretação para TV e cinema, acho que vai me abrir portas, oportunidades, então eu quero fazer realmente isso, é uma coisa que eu gosto muito, que sinto muito prazer. Essas são minhas metas, né? E muita gente acha que é difícil e tal, mas não. Se você acreditar no seu trabalho, você pensar, não, eu consigo fazer aquilo, porque a gente consegue fazer tudo que a gente quiser, Sim. sabe? Não tem essa de a gente não conseguir. Essa é a minha meta. Assim. Para quem está começando agora no projeto, na arte, no teatro, enfim, qual a sua palavra que você pode deixar agora? Sim. É não desistir. Você vai tentar 9, 10 vezes, você vai errar 9 a 10 vezes. Continua, 11, existe 12. Se você parar, você não vai conseguir. Então consegue, tá errado, vou fazer errado, uma hora eu vou aprender. Não desiste, sabe? Porque muitas vezes eu ia pro ensaio, eu voltava porque eu não estava conseguindo, eu me achava incapaz. Sabe? Muita gente falava assim, continua, você tem um potencial grande, sabe? E quando falavam isso, eu voltava chorando para casa, eu falei assim, não, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Então o que eu falo para as pessoas é não desista, não só na arte, mas qualquer coisa que você estiver fazendo. Você está fazendo isso, você está fazendo X, não conseguiu, continua fazendo, você vai conseguir. Então é isso que eu falo, não desista, tenha muita fé em Deus, muita perseverança, insista no que você está fazendo. Porque não tem essa de você não conseguir, você sempre consegue. Se a gente é, por exemplo, assim, né? Tudo é energia, se a gente é imagem e semelhança, assim, né? Você pode rotular o que você quiser, Deus, energia, independente de tudo. Se a gente é aquilo, imagem e semelhança, a gente tem todos os dons, a gente tem tudo dentro da gente. Então a gente pode conseguir qualquer coisa que a gente quiser, se a gente realmente acredita. E eu acreditei e eu consegui fazer até onde eu cheguei. Então, não desiste, porque vai ser difícil. Tudo que é difícil, a gente consegue.
Se for fácil, a gente não consegue. Sim, sim. Então, é assim, tenha fé em Deus, muita coragem, muita força, que de alguma forma você chega lá. De alguma forma você chega. Bacana. Márcio, gostaria que você deixasse a sua mensagem final de agradecimento. Você tem alguém para agradecer? Enfim, fica à vontade. Primeiro eu agradeço a vocês aqui que me deram essa oportunidade para conhecer um pouco do meu trabalho. Você, Jerry, né? Você é um grande radialista, você deixa a gente muito à vontade aqui. Eu cheguei nervoso aqui, agora estou muito tranquilo. Poderia fazer mais três entrevistas. Obrigado por todo mundo que está assistindo, que assistiu a live, que mandou perguntas, que gosta, que me segue no Instagram, né? Que está aí no Instagram. Muito obrigado, gente. Agradecer muito a Deus, né? Que sem Ele a gente não é nada. Eu sempre tenho o meu momento ali que às vezes eu não estou bem, eu chego lá e converso com Deus. É isso que me mantém de pé. Minha válvula de escape é Deus e as artes, né? Eu agradeço muito a todos vocês, assim, e todo mundo que esteve no teatro comigo e que falou assim, não, continua, que você vai conseguir, você é bom nisso, não desiste. Eu tive muitos amigos e amigas que me mandaram mensagem até ontem mesmo falando, olha, não desiste, cara, não desiste, porque eu pensei muitas vezes em desistir, não só do teatro, eu desisti de muitas coisas. Então eu tive pessoas importantes também. Essas pessoas, elas sabem quem são. Então eu agradeço a todo mundo. É gratidão a Deus e a essas pessoas. Muito bem, tá aí o Márcio Freitas, né? Que é professor do teatro, enfim, é a arte na vida dele. Foi uma grande entrevista aqui pra gente hoje, nessa grande estreia, ou reestreia aí do programa A Voz do Povo, dando uma nova página, uma nova vida a esse programa que tem sempre abrido portas para as pessoas contarem, né, a sua vida, né, sua superação de vida, seus projetos. E aqui é exatamente isso, foi feito para isso, para que as pessoas deixassem suas ideias, projetos, né, o que aconteceu, deixou de acontecer, enfim, muitos que ainda passaram por aqui, ou outros que vão chegarem, né, as portas estão abertas. Márcio, obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui hoje. As portas estão abertas, assim que tiver algo, novidade, vem para cá, corre para cá, que aqui é o seu lugar para você contar o seu projeto. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Então tá aí, isso foi o Márcio Freitas de hoje, no nosso programa A Voz do Povo. Obrigado a vocês que nos ouviram, assistiram pela live aqui do Márcio Freitas. Continue na nossa programação, você que ainda não baixou o nosso aplicativo, baixa lá, vai no Play Store, não custa nada, não paga nada. Baixe e acompanhe todas as nossas programações. É programação geral para todo mundo, né? Sem religião, sem nada. Aqui o nosso programa é um programa neutro, né? Para todas as idades, desde criança a idosos, enfim. É um programa neutro para todo mundo. Obrigado pelo carinho. Vai lá no nosso site. Essa entrevista logo vai estar aí no nosso canal no YouTube. Entrevista completa do Márcio Freitas, no nosso canal no YouTube, Rádio Planeta Pan Oficial. Vai lá, tem várias entrevistas nossas aí também. E do Márcio vai estar incluído também. Obrigado a você. O nosso programa está de volta no próximo sábado, às 2 da tarde. A Voz do Povo. E aqui é você que manda. Aqui você tem voz. Obrigado pelo carinho. Tchau. Fui.